Prisão de Collor revela sem querer quando Bolsonaro será preso. Fernando Collor de Mello, caçador de marajás, finalmente preso. Primeiro presidente da República, eleito após a longeva ditadura militar, o alagoano foi escolhido pelos brasileiros em 1989, vencendo Lula no segundo turno, o que o converteu automaticamente no símbolo do retorno da democracia ao Brasil, o que mostra que a nossa democracia já veio torta. A linda história não durou muito e foi permeada por inflação, crise econômica, confisco de poupanças, escândalos e corrupção. Em 1992, ele torna-se o primeiro chefe de Estado e de governo a ser removido do cargo por meio de um processo de impeachment, embora tenha renunciado momentos antes do final da sessão, que lhe tornaria o mandato. Agora, 33 anos depois, Collor é enviado para um presídio para cumprir pena, mas sua condenação não foi por nada daquilo que envolveu seu tumultuado e desastroso governo. Ele praticou os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva ao se meter num esquema de propina que envolveu empresários e a BR Distribuidora, que acabou por cair nas apurações da Lava Jato. Em 2023, o próprio STF sentenciou a 8 anos e 10 meses de prisão, e é justamente nesse ponto que a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo o teor do seu despacho, revela sem querer quando ocorrerá a prisão de outro ex-presidente. Sim, Jair Bolsonaro. Em 31 de maio de 2023, o plenário do Supremo condenou por 8 votos a 2, o ex-presidente. Na sequência, seus advogados apresentaram os chamados embargos da declaração. Um deles questionava as provas usadas no processo e que levaram à condenação. O outro colocava em questão a dosimetria da pena. O primeiro foi negado e o segundo levou a uma discussão sobre o tempo de pena, fazendo valer a tese do voto médio, para um dos crimes atribuídos a Collor. Seria o ponto final, mas não foi. A defesa do ex-presidente da República apresentou, então, os chamados embargos infringentes, tentando adiar de forma infinita o cumprimento da pena, sempre usando argumentos descabidos e teorias que já tinham sido derrotadas no curso do julgamento. Moraes, como relator da ação penal, tomou uma decisão que acabou por demonstrar como agirá no caso de Bolsonaro. Marcou a discussão e o julgamento desses embargos para o plenário virtual, mas os considerou meramente protelatórios. Determinou que, independentemente dessas manobras, a pena deveria começar a ser cumprida já. A ação penal contra Bolsonaro, por sua participação e liderança na tentativa fracassada de golpe de Estado, que se estendeu do final de 2022 até o começo de 2023, ainda está no início, mas a maior parte dos juristas acredita que até setembro, ou no máximo outubro, o líder extremista receberá uma condenação. A partir daí, entrariam as manobras de sua defesa para evitar a prisão. Então é importante ter o Collor preso para já ter a jurisprudência, tá ligado? Todos os esquerdistas safados, vagabunda, ladrão. Aonde tem PT, PSOL, tem ladrão. Só ladrão, só ladrão, só ladrão, só ladrão. Lula ladrão, roubou trilhões no INSS, acredito, só ladrão. É Orlando Xavier. Ai, meu querido, cara, eu não sei nem por onde começar com uma figura dessa. Né? Só tem ladrão no PT e no PSOL, então, né? Tá aqui, o Collor está sendo preso. Né? Collor, que não é nem do PT, nem do PSOL. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também já foi condenado. Então, porra, para de falar merda, Orlando Xavier. Pelo amor de Deus. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Levando em consideração que o relator do processo é também Moraes, processo do Bolsonaro agora, como no caso do Collor, o ministro deve pautar, seja no plenário físico ou no virtual da primeira turma do Supremo, e a depender do placar da decisão no colegiado, o julgamento dos embargos de declaração apresentados pelos advogados de Bolsonaro. Isso não levaria mais do que 1 ou 2 meses, na pior das hipóteses. A partir daí, no caso de surgirem novos embargos de declaração ou infringentes, Moraes deve ordenar a prisão imediata de Jair Bolsonaro e estabelecer que esses recursos protelatórios sejam julgados, já que são um direito constituído do sentenciado, mas determinará ainda assim que o condenado vá para a cadeia imediatamente e que de lá aguarde o resultado. Por essa lógica, se todas as etapas do julgamento do ex-presidente e de seus asseclas envolvidos na trama golpista realmente terminarem em outubro,
Até o fim de dezembro, essas questões envolvendo embargos estariam resolvidas, o que culminaria em sua prisão antes da virada do ano ou nas primeiras semanas de 2026. Os embargos infringentes, se o resultado final de seu julgamento permitirem, seriam levados à discussão na primeira turma do STF, só que com Bolsonaro atrás da grade já cumprindo pena. Pelo menos foi assim que Alexandre de Moraes procedeu no caso de Fernando Collor. Então, aqui na matéria do Henrique Rodrigues, ele tenta aplicar ao Bolsonaro o que está sendo aplicado ao Collor. Só que tem um fator que pode acelerar a prisão do Bolsonaro, que é o próprio Bolsonaro, tá ligado? Bolsonaro não tem essa destreza política que o Collor tem de ficar quieto quando tá no meio da merda. O Bolsonaro vai para cima. Então, acho que isso pode acabar adiantando a prisão do Bolsonaro. Um exemplo disso ele estava quietinho na UTI, e aí, a partir do momento que ele começou a fazer live, que ele começou a fazer a bolsonarice dele, o Xandão virou e falou: meu irmão, se tu tá bom para falar merda, então tu tá bom para receber a justiça aí, né?